Olá, começa agora mais um programa Opinião. E hoje nós estamos recebendo a Helena Zorzal, que é diretora-presidente do IDURB, o Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Espírito Santo. O nosso tema é o Programa Estadual Nossa Casa, instituído em todo o Espírito Santo a partir da sanção da Lei 9.899. Helena, é um prazer recebê-la aqui no programa para conversar sobre um tema tão importante para o Estado, que é a habitação, né? Eu gostaria que você começasse respondendo qual o objetivo deste programa. É um prazer imenso estar aqui no programa, tendo a oportunidade de trazer para a população capixaba um programa instituído pelo governo do estado, que tem por objetivo a redução do déficit habitacional e a inclusão das famílias menos favorecidas na condição da moradia digna. Então, o programa tem como missão principal oportunizar condições dignas de moradias para a população de baixa renda, que é situado em todo o estado do Espírito Santo. Como você colocou, o programa tem uma abrangência estadual, ele alcança todos os municípios capixaba, inclusive a população urbana e rural. Então, nós, ao elaborarmos o programa, estamos estruturando a sua regulamentação a partir da instituição da lei. Nós estamos, então, levando para a população capixaba menos favorecida um novo programa. A gente pretende, quero agradecer a oportunidade desse espaço, de estar divulgando isso para o nosso cidadão, que muitas das vezes ele não tem a oportunidade de conhecer os projetos e os programas que estão disponíveis no governo, que ele pode ter acesso. Ele pode ser beneficiado por esses projetos, né? Qual o déficit habitacional do Estado hoje? O déficit habitacional do Estado do Espírito Santo, segundo o censo de 2000, no Instituto Jones Santos Neves, nós temos um déficit de cerca de 70 mil moradias. O déficit, ele é um dado censitário que ele levanta a falta de moradia. Dentro do déficit, nós temos a questão da coabitação, a família que tem domicílio rústico. Então, nós temos um dado, a gente trabalha com esse dado, às vezes, mas são dados que às vezes dificultam um pouco. Mas nós estamos trabalhando no programa, no melhoramento desse dado, de estar buscando informações e alcançar as famílias capixabas que estão residindo em situações de risco, de pobreza, de miséria, essas que são atingidas por calamidades, por efeitos climáticos, desmoronamento. A meta do nosso governo, o desafio que está colocado é proporcionar a moradia digna e fazer a inclusão social. Tirar as famílias das margens dos canais, das margens do rio, fazer reassentamento. Então, o programa, ele busca essa solução. Quando a gente fala de déficit, a gente trabalha, mas precisa avançar um pouco mais nisso, porque às vezes a pessoa tem a casa, mas a casa não está situada em espaço urbano, humanizado, digno dela estar morando. E quantas casas vão ser construídas pelo programa? A meta do programa é a contratação de até 2014 de 17 mil moradias, sendo que nós temos moradias, meta fixada para a área urbana e para a área rural. São metas diferentes. São metas diferenciadas. Né? Nós temos uma meta estabelecida para a área rural de 1.500 unidades e temos uma meta para a área urbana de 15.500 moradias. Sendo que o programa, ele prevê, assim como o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, ele trabalha com os municípios medido em razão da sua população, nosso programa também está estruturado segundo o dado censitário da população do município. O que é isso? Municípios que têm população com mais de 50 mil habitantes, ele é atendido via uma parceria que nós temos com a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que são as entidades oficiais a operar o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Neste programa nós estaremos, então, possibilitando e viabilizando acesso para que estes empreendimentos atinjam esses municípios das regiões metropolitanas e com população com mais de 50 mil habitantes. Há uma proporcionalidade. Há uma proporcionalidade, né? Em razão da configuração da malha urbana e também das características dos municípios, respeitadas a população e a mesma referência do programa federal. O programa federal Minha Casa Minha Vida, ele faz ele aloca recursos segundo as populações dos municípios. O programa Minha Casa Minha Vida,
ele tem uma linha de programa que é chamada Oferta Pública para municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, o município, no programa, ele faz a captação e nós entramos na articulação e na complementação de recursos técnicos e financeiros para que ele possa viabilizar a contratação daquela unidade habitacional para atender aquela família. Isso que eu ia te perguntar agora, como que se dá a atuação do IDURB, né, que é o Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Espírito Santo, na execução desse programa, porque há a captação de recursos federais, estaduais e até municipais, né? Então, o IDURB, ele tem o papel articulador, agenciador do programa. Ele vai dar o apoio técnico ao município na necessidade, na elaboração de projeto, na identificação da área, na viabilização do produto para que o município possa chegar no governo federal, fazer a captação do recurso e trazer esse recurso para o município. E também, quando necessário, o IDURB, por meio do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, o governo do estado tem um fundo habitacional de habitação de interesse social também, ele pode complementar recursos para a construção daquela unidade habitacional. Então, o programa ele está estruturado para tratar dessas limitações. O governo federal disponibiliza um produto e nós precisamos, então, nos organizarmos para captar esse recurso para que a nossa população menos atendida, menos assistida, tenha acesso a esse benefício, né, do programa federal e articulado com o programa estadual. Helena, com relação a essas 17 mil casas que vão ser construídas, né, o número total vai ser este, né? Qual a contrapartida do governo do estado e do governo federal? Inicialmente, o programa tem uma previsão de investimento do governo federal de 748 milhões e do governo do estado de 117 milhões, distribuído por todos os municípios do estado, dentro da composição do investimento. E os municípios também vão ter a contrapartida deles? Sim, tem uma previsão de participação do município, quer seja de recurso financeiro para complementar o valor da contratação e também de recursos físicos. Os municípios, para participar do programa, precisam disponibilizar áreas, né, serviços de infraestrutura básica. Então, isso faz parte da composição do investimento. Na instituição do programa, nós fizemos uma previsão orçamentária e financeira e necessitamos do dispêndio de recursos físicos também, da participação dos municípios, das famílias que serão contempladas com as unidades habitacionais. Também tem uma previsão de participação nos programas sociais. Vão ser loteamentos, onde essas casas vão ser construídas? Vai ser uma área própria para elas? Vai ter toda essa infraestrutura de saneamento? Tudo isso já está contemplado no projeto? Então, o programa, ele, como eu falei de início, ele tem um alcance estadual. Cada projeto ele tem uma particularidade. A programação, a previsão, a legislação prevê a construção de empreendimentos habitacionais quando nós estamos falando da área urbana, das populações situadas nas regiões metropolitanas. Nós estamos falando de empreendimento habitacional e também nós vamos levar loteamento urbanizado com a construção das casas para os municípios. Então, essas áreas elas serão loteadas. Nós estaremos fazendo todo o serviço de infraestrutura básica, pavimentação, drenagem, construção da rede de água, de esgoto, iluminação pública, vias de acesso a esse espaço urbano. Por isso que nós, quando defendemos o objetivo do programa de inclusão social, é que nós estamos, então, levando para o município um espaço urbano ordenado e com condições dignas de moradia. A habitação, ela não pode ser entendida somente como a casa. A política habitacional, ela trata a habitação como um todo. A família, ao ser reassentado, remanejada ou recebendo esse bem público, ela está recebendo serviço de água, serviço de esgoto, todos os serviços públicos que a população necessita. Então, quando nós estamos desenvolvendo esse programa, nós estamos tratando de uma política pública habitacional que envolve outras políticas, né, Karina? Nós temos a política do idoso, nós temos a política da criança, do adolescente. No desenvolvimento do nosso projeto técnico-social, porque o programa ele tem uma estruturação de participação do governo federal com recursos,
né, de orçamentários e financeiros. Tem a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que é parceiro do programa na viabilização, na análise também desses empreendimentos. Tem o município que participa, então, com a disponibilidade da área, com a captação da demanda, com a identificação destas famílias. Como é que essa família capixaba tem acesso a esse programa? Ela precisa procurar o município onde ela reside ou onde ela pretende, tem o desejo de ter a construção da sua casa, as secretarias de habitação dos municípios. Se não tiver Secretaria de Habitação, tem Secretaria de Ação Social, tem os CRAS, que vão orientar a população como ela vai ter acesso a este programa e a esta moradia. No que a gente faz a composição do governo federal, do município e da família, a gente então está construindo um projeto habitacional para atender aquele município mediante a sua necessidade. Com relação às casas, como que elas vão ser? Quantas famílias vão ser abrigadas nessa? Aliás, famílias de quantas pessoas, né, vão ser abrigadas nas casas? Então, essa pergunta ela é capciosa porque a nossa habitação, o projeto habitacional, o padrão arquitetônico dentro do programa como ele está estruturado, hoje nós estamos fazendo a previsão de uma casa de padrão de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, respeitada a acessibilidade, respeitada a situação das famílias que têm idosos, né, das pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, essas casas são concebidas dentro de um censo demográfico do tamanho da população e das famílias capixaba. Claro que nós temos situações de famílias que têm um número maior de pessoas que residem naquele domicílio. Então, nós estamos também disponibilizando para o município um padrão habitacional com perspectiva de ampliação. Nós estamos disponibilizando hoje recursos e projetos para a construção de uma casa de 2 quartos, nos loteamentos, né, que nós estaremos produzindo junto com o programa Minha Casa Minha Vida. O programa federal, ele estabeleceu uma especificação mínima de uma casa. Uma casa tem que ter no mínimo 36 metros quadrados. Nós estamos, então, trabalhando com essa unidade um pouco mais ampliada. A nossa casa tem 42 metros quadrados de área útil e também vamos oferecer à família a condição dela estar ampliando com recursos próprios, a partir do momento que ela entra num espaço que tem água, esgoto, tratamento, a partir da geração da economia, do emprego e renda, né? Aí a gente envolve outras políticas econômicas, sociais, essa família então vai poder estar ampliando o seu espaço, está morando dignamente. Ok, Helena, vamos fazer uma pausa então para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Opinião para falar sobre o programa estadual Nossa Casa. De volta com o programa Opinião, estamos recebendo a Helena Zorzal, que é diretora-presidente do IDURB, o Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Espírito Santo, para falar sobre o programa estadual Nossa Casa. Helena, com relação aos critérios de seleção dessas famílias, como que as famílias vão se enquadrar nestes critérios? Aliás, quais são estes critérios, né? Então, o programa estadual, ele é alinhado, como eu disse, com o programa federal. A Política Nacional de Habitação de Interesse Social, ela tem os critérios pré-estabelecidos, os municípios podem também estabelecer outros critérios, mas em linhas gerais, as famílias são as famílias que estão na faixa da pobreza, da extrema pobreza. Como é que a gente filtra isso? São as famílias que ganham de 0 a 3 salários mínimos. Dependendo da linha do programa, tem alguma vinculação. O município da região metropolitana, a renda familiar não pode ultrapassar a R$ 1.600. São famílias mais numerosas, famílias que têm o idoso, famílias que não têm propriedade ou não tiveram nenhum financiamento habitacional, não tiveram oportunidade de ter acesso à moradia. Famílias, então, nós estamos falando aí de diversos critérios, são critérios eletivos e o município vai selecionar dentro da demanda, que como nós falamos no início do programa, nós temos um déficit habitacional alto,
E a partir desses critérios nós vamos selecionar as famílias para receber as moradias. O município faz esse trabalho, nós estamos estimulando a criação dos conselhos municipais para, a partir desses instrumentos, essas instituições onde a população e a sociedade civil têm acesso, ela pode participar e conhecer os critérios e a forma de acesso ao programa. E vai ter algum custo para essas famílias? Para algumas famílias, elas deverão sim participar do programa na forma de retorno em prestações. Para as famílias, o programa prevê o apoio para habitações na região metropolitana, municípios. Essas famílias participarão com um percentual de até 5% do salário mínimo por um período. As famílias da região dos municípios com menos de 50 mil habitantes, o programa federal não prevê, recurso subsidiado, o governo disponibiliza aquela contrapartida. Para estes casos, nós estamos trabalhando preferencialmente com as famílias que nós estamos reassentando, retirando de áreas, já tinham habitação, elas já tinham imóvel, mas não é digno da moradia. Então, essas famílias não retornam. Áreas de risco, por exemplo, né? Exatamente, área de risco, margens de canais, área de deslizamentos. É como se nós estivéssemos fazendo uma reposição do domicílio de um bem que ela construiu por falta de uma política, de uma intervenção pública. A população às vezes não tem acesso e ela acaba dando o jeito dela de morar. Todos nós queremos ter uma residência, precisamos ter uma casa, queremos ter a referência. A casa é a referência. Então, a pessoa, quando casa, sonha em ter a casa. A pessoa se cuida sozinha. E nós, governo, na falta, nesse espaço, nós estamos, então, trabalhando para isso. Também na política habitacional rural do programa, o nosso programa também, ele contempla habitação rural. A população do campo vai participar do programa, ela também vai ter um retorno deste investimento, ela vai dar uma contribuição mínima ao programa, o programa federal prevê isso, ela vai participar. A população rural, Karina, como a gente estava falando no início, ela também tem acesso. Como é que eles participam do programa? O programa prevê a organização das famílias por meio de entidades organizadoras. São pessoas jurídicas da sociedade civil que organizam os grupos familiares para dar entrada com o processo organizado na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil para que a família seja contemplada com esse recurso. Nós vamos estar trabalhando nessa organização, estimulando a esse público-alvo nosso da área ruralista a ter participação no programa por meio de organizações, sindicatos rurais, associações de moradores, movimentos de pequenos agricultores, federação da agricultura rural, da área rural. Eles vão se organizar, reunir a demanda, procurar o agente financeiro oficial, dar entrada no processo e nós do IDURB vamos então estar trabalhando na complementação de recursos para viabilizar a construção daquela moradia. Nós estamos preocupados na área rural de estar assentando o homem do campo e levando para ele condições sustentáveis, da preocupação da destinação do resíduo sólido, do esgoto, da água, da iluminação, de estar construindo uma moradia num espaço rural em que ele preserve a natureza, que ele respeite a mata. Então, nós vamos trabalhar junto com a Caixa, com o banco, com as demais entidades, nessa organização junto ao público da área ruralista também. Essa foi a finalidade, então, dessa abrangência do programa para a área rural também, né? Assentar o homem no campo mesmo, combater o êxodo. Também, fixar o homem do campo. O nosso governo, o governo Renato Casagrande, ele tem como linha de planejamento de governo a interiorização do desenvolvimento. Com isso, nós estamos, então, permitindo que o camponês, o homem que trabalha, tenha uma casa, tenha uma moradia e fixe naquela região. Nós estamos levando escolas para os municípios, nós estamos levando desenvolvimento. Então, não tem por que haver aquela migração. Então, esta é um dos objetivos do programa. E, por isso, nós estamos, então, com isto, a gente está direcionando a política para um núcleo só. O Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação, ele tem por competência trabalhar a questão do solo urbano, da ocupação e da moradia.
nosso portfólio principal é a moradia. Então, a gente, quando chega com a moradia, a gente chega com a água, com esgoto, com a condição digna, não é só a casa. A casa é um item do produto, do projeto. E chega também com projetos complementares, como o projeto técnico-social que vocês oferecem, né? É dentro deste programa Nossa Casa. Sim, Karina, é um eixo do programa que eu sou encantada e ele é muito importante. É a hora que a família participa do programa. Nós não podemos fazer política sem que a família participe. Então, o cidadão capixaba vai estar conosco participando. Nós vamos estar fazendo o projeto técnico-social, ele tem como eixo a mobilização deles para estar morando no mesmo espaço urbano, estar convivendo com aquele espaço, respeitando a praça, que é um bem público, respeitando a mata, que às vezes está fazendo linha com o seu projeto, com o seu empreendimento. Nós vamos estar desenvolvendo ações de educação sanitária e ambiental, nós vamos desenvolver ações de geração de emprego e renda, porque nós estamos levando um bem econômico e estamos preocupados com aquela família dela ter a sustentabilidade. E nessa convivência, no eixo desse projeto técnico-social, nós estamos então integrando o cidadão numa nova vida, numa nova sociedade. Porque muitas das vezes a gente tira uma família que está acostumada a viver num espaço urbano com alguns serviços. Você precisa pensar em remover aquela família dentro de uma política social que dê a ele condição dele estar se sustentando no novo espaço urbano. Agora eu gostaria que você desse a sua opinião sobre que tipos de políticas públicas você acha que ainda devem ser desenvolvidas para o fomento do bem-estar social. Nós, a minha opinião, nós temos um desafio crescente no desenvolvimento das políticas. Eu acho que nós estamos avançando, nós temos vários programas, o governo federal tem programas, no estado do Espírito Santo, o nosso governo tem um programa em incluir. Então, temos diversas políticas. Na área em que eu atuo, eu vejo que nós precisamos avançar no cumprimento do Estatuto da Cidade, nas políticas que dão acesso à terra, acesso à moradia. Hoje, a questão da geração da renda, a mão de obra para a construção da unidade habitacional é um desafio grande que nós temos. O mercado da construção civil ele é aquecido, às vezes a gente não consegue viabilizar um empreendimento no prazo previsto pelo programa, porque você não detém a mão de obra. Então, nós temos diversas políticas que nós podemos aí estar implementando. Eu tenho como opinião que se nós estivermos trabalhando no crescimento e na melhoria dos instrumentos que o Estatuto da Cidade, a Constituição nos favorece, porque a moradia é um direito do cidadão previsto na Constituição. Eu tenho trabalhado, junto com o governo, no sentido de estar potencializando as ações para que essa política habitacional, de interesse social, porque a habitação, nós estamos falando de interesse social, mas nós temos a habitação também de mercado. Nós temos todo uma questão que envolve as cidades, a mobilidade urbana, o acesso. Então, é desafiador, temos muito que fazer, nós temos muita força, vontade, queremos ajudar o governo, como cidadão, a contribuir no desenvolvimento desse Estado. A questão da moradia, ela gera conflitos até hoje, né? A falta da moradia, né? A luta pela moradia, ela é bem questionada. Nós temos espaços urbanos ociosos, se nós formos entrar numa discussão demográfica de ocupação, nós estamos vendo gente morando de forma irregular, no risco, e às vezes temos imóveis desocupados, ociosos, os centros urbanos mais antigos, às vezes pela dinâmica da cidade, a população ocupa outro espaço e ficamos com espaços urbanos vazios. Nós temos a questão da requalificação do imóvel, às vezes o imóvel que é destinado para... nós temos uma discussão aqui na Prefeitura de Vitória, com o Hotel Estoril, da requalificação daquele bem para a moradia. Então, as políticas públicas, nós temos um viés grande de discussão, a gente está crescendo, mas temos muito a fazer para chegarmos no desejado. Se fala muito em saúde, educação, e a moradia, você acredita que ela está no mesmo patamar dessas outras necessidades do país, né? Eu acredito, quando a gente fala da saúde, da habitação, nós temos no Brasil um déficit muito grande na questão de saneamento. Nós temos famílias que não têm a unidade sanitária. Que reflete lá na saúde. Que reflete na saúde. A falta da moradia
ela é uma política integrada com as demais. Então, se eu não tenho moradia, se eu não tenho água tratada, se eu não tenho esgoto, eu vou ser um potencial cliente da saúde. A moradia também, a falta da moradia, o adensamento das nossas unidades, as famílias morando muito junto, reflete no item segurança. Né? Quando nós temos uma pressão de uma mesma família, todos morando dentro do mesmo domicílio, nós temos então um impacto de segurança. Você é uma pessoa estressada. Né? Às vezes o domicílio é pequeno para comportar, o filho casa, não tem para onde ir, traz a nora, traz o neto, traz a sogra. Isso reflete na política de segurança, reflete na política da saúde, reflete na educação. Quando nós estamos falando de espaço, nós estamos levando um espaço com reserva para um equipamento, para uma escola. Ao longo do programa você já falou sobre a questão da moradia digna, né? E que diferença ela faz realmente na vida das pessoas? Por que esse termo moradia digna? O termo dignidade, ele tem a interpretação, né, mas é você poder morar, né, segundo a política de habitação, morar num espaço que te dá a dignidade de você dizer, eu sou cidadão capixaba, eu resido no bairro tal, na rua tal, minha casa é o número tal. Eu tenho água tratada, eu tenho esgoto, eu tenho energia elétrica, estamos, inclusive, trabalhando no desenvolvimento de tecnologias para estar levando energia solar, toda a sustentabilidade dos projetos da evolução. Então, a moradia digna é ter dignidade de ser chamado cidadão, ter a referência e aonde eu moro, onde eu estou, e eu vou te receber na minha casa, Karina, com o maior prazer. Eu tenho um quintal, eu tenho uma sala para te receber, eu tenho um filho estudando, ele vai para a escola, ele participa dos projetos da minha comunidade, eu participo do projeto técnico-social, eu participo das reuniões que discute o meu espaço urbano. Então, isso é política no meu conceito. Ok, Helena, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no programa Opinião. E esse foi o nosso bate-papo sobre o programa estadual Nossa Casa. Recebemos a Helena Zorzal, que é diretora-presidente do IDURB, o Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Espírito Santo. Obrigada pela sua companhia e continue acompanhando a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.